E hoje eu tenho a graça, nesse instante, de receber um convidado aqui muito especial. Sabe como eu me conectei com ele? Pela ousadia. É isso mesmo. Nosso convidado de agora simplesmente teve a ousadia de pegar um microfone no meio de uma plateia gigante e começou a cantar. Naquela hora eu entendi que ele não era cantor, não. Ele era ousado. E quem conhece a minha história, quem conhece o meu livro Nascenças, Construindo Memórias e Pulsando Vidas, sabe que eu tenho um método chamado Ouse Ser Livre. Então, a ousadia me conectou a essa figura que está aqui comigo nos estúdios do Monte Claro Cast, que é o Ferreirão da Turbofibra. Muito bem-vindo, Ferreirão! Olá, gente. Foi um prazer conhecer a Ju. Ela é doce, ela é maravilhosa, né? Então, o projeto dela, só ela falar mente leve, a gente já começa a ter uma leveza. E eu defendo leveza em empresa, leveza na família, em todos os lugares. E assim, gerou uma conexão muito boa, né? Um sentimento maravilhoso ao encontrar a Ju. Ju, esse projeto que você está levantando, minha amiga, é nota 10. É algo que eu defendo. É algo que eu luto, né, por leveza dentro das empresas, leveza na família, no relacionamento. Isso, você está no caminho certo. Eu lhe parabenizo, minha amiga. Nossa, agora imagine, minha gente, como é a gente estar diante de alguém que você admira tanto recebendo isso. Ferreira, quem te admira sou eu, porque, minha gente, Ferreirão é simplesmente assim. Eu disse que um dos sonhos da Mente Leve, Ferreirão, é ser confundido, é que a Nilda, a fundadora, Uhum. seja confundida com a Mente Leve do mesmo jeito que você é confundido com a Turbofibra. É impressionante. A gente olha para você e a gente vê a Turbofibra. A gente olha para a turbofibra e sente a energia do Ferreirão. Então, assim, cara, você me inspira, você já sabe disso. Desde aquele do momento da ousadia que eu falei, mas assim, quando eu descobri psicanalista, quando eu descobri empreendedor, quando eu fui ver a forma como você tem conduzido as pessoas dentro da turbofibra, eu disse, meu Deus, Ferreira tem que estar no dia do nascimento oficial da Mente Leve, porque vocês que estão aqui nos acompanhando já sabem que a mente leve, assim como a vida da gente, tem múltiplas nascenças. Hoje é só o dia que a gente escolheu para dizer muito prazer oficialmente. Vocês já podem, inclusive, clicar aqui ó, na tela. Onde é que está a tela, minha gente? Eu só sei que aqui no cantinho da tela tem aqui o QR Code do mentelevealmalivre.com.br e vocês podem acessar a partir de agora para ter acesso a toda a rede de profissionais parceiros da Mente Leve. E o Ferreira é um empresário parceiro, empreendedor parceiro. E para começar, Ferreira, com você eu quero saber primeiro da casinha de taipa. Eita! Minha gente, eu morei numa casinha que chama Meia Água, que aí eu disse eu quero que Ferreira conte para a audiência da Mente Leve, com a leveza que você transmite, a história da casinha de taipa. Gente, essa história da casinha de taipa, ela mexe muito comigo, né? Na Que bom. realidade, quando eu nasci, eu precisei ser cuidado por minha avó e meu avô, né? Minha mãe, ela trabalhava em casas de família, nesse período ela estava trabalhando em Salvador, quando ela engravidou. E a gente veio de uma família muito humilde, humilde mesmo, sabe? A gente era grande em servir, né? Ajudar as pessoas. E nós morávamos numa casinha de taipa. Casinha de taipa, literalmente. Nossa casinha, qual eram os móveis que nós tínhamos? Sim. Bancos de madeira, geralmente um banco assim que cabia sentado 4, 5 pessoas. Pouquíssimas, eu não lembro de muita cadeira. Acho que nós tínhamos 2 cadeiras, aquelas cadeiras feitas no interior, que é de madeira com o forro de pele de animal, de couro, né? A nossa cama que nós tínhamos era esteira. Eu falo literalmente, era uma esteira, né, com um travesseirozinho, porque se eu for, aí nós compramos. Eu lembro quando minha avó ela tentou fazer uma cama que a gente fez de palha de milho. E aí, só que na hora de deitar, saía muito barulho. Minha avó que deitava na cama, porque ela era a mais necessitada desse momento. E nós deitava na esteira. Depois eu lembro que a gente tinha uns bodezinhos, eu vendi um bode e compramos uma rede. E aí trabalhamos um pouco mais e compramos a primeira cama com colchão para vovó, né? Ela comprou, lembro dessa cama. As condições eram tão poucas que foi comprada uma caminha de solteiro. Meu avô dormia numa esteira, né? Hum. E minha avó, ela dormia nessa caminha.
Sim. Então, essa casinha de taipa, nós éramos, era eu, minha avó, meu avô, um tio, o outro tio tinha ido embora para São Paulo, né? As outras tias, que junto com minha mãe, duas tias tinham casado, minha mãe tinha ido embora para trabalhar em Salvador e depois voltou para Sobradinho. Então é isso, a casinha de taipa foi aonde eu morei até 8 anos de idade. E quando eu vim embora para Petrolina, sempre que eu voltava nas férias, eu ia para essa casinha de taipa. Nós nunca tivemos uma casinha feita de bloco. Até o período que eu lembro que minha avó esteve viva, mora no interior. Ô, Ferreira, quando eu vi você contando, assim, meio que por alto, eu disse, eu não vou nem assistir todo Uhum, a história da casinha de taipa, porque eu quero que ele conte essa história de lá. E uhum. quando você traz o colchãozinho de palha de milho, eu também dormi. Foi E bom. além da coceira que às vezes traz, por mais que a gente achasse que estava tratando ali a palha de milho, tem a coceira e tinha um bichinho chamado pulga, Hum. que de vez em quando tinha que ter a aplicação de inseticida para poder conter as pulgas, os barbeiros, enfim, essas coisas de quem conviveu, de quem nasceu numa casa de chão batido, na casa da nossa meia água era de tijolos. Isso é verdade. Mas não tinha reboco, não tinha piso, não tinha cimento, não tinha nada disso, então era favorável a isso. E num determinado dia, quando eu vi uma das pessoas da Sucam que veio aplicar as inseticidas, que faziam a detetização nas casas, eu tive medo de gente. Então, para mim, é um orgulho muito grande, mas não é aquele orgulho da gente que passa por cima de qualquer coisa. É orgulho da gente das nossas origens. É verdade. E eu comecei aqui a nossa conversa com a nossa convidada anterior dizendo que aqui no Mente Leve Cast é uma conversa de oitão. Sim. Vocês sabem o que é uma conversa de oitão. Oh, é. Minha gente, como eu já disse anteriormente, a conversa de oitão eu vou deixar para o Ferreira dizer. Como é que você se sente no oitão de uma casa, Ferreira? Olha só, essa conversa de oitão me fez eu voltar no passado, né? Lá na casinha de Itaipu. Então, às vezes nós não tínhamos nada para jantar. Nós tínhamos almoçado ali um feijãozinho de corda, com arrozinho, uma farinha, às vezes um ovozinho que nós tínhamos. E à noite, né, no período do umbu, minha avó era muito industriosa. Ela já empreendia sem saber o que era empreender. Hum. E o interessante é que ela trazia gamelas, lembrou? Ah, agora você vai me emocionar, rapaz? Espera aí, Gamelas, calma, vamos devagar. aquelas gamelas cheias de umbu, maduro. E Ah, nós sentávamos no oitão da casa ali. hum. Era eu, ela, meu avô, meu tio, certo? E nós íamos chupar umbu, né? Que era a nossa janta. Gente, foi uma vida extraordinária, assim. Eu fico lembrando, assim, desses momentos, de tudo eu falo muito minha avó, porque meu avô saía para ir campear, fazer alguma coisa, atrás de um bode, e eu ficava muito com ela, né? Era pequeno, né? Sim. Eu ficava muito com ela. Então, minha avó ela me ensinou muita coisa. Então, gente, a conversa de oitão, para quem não sabe, o oitão é uma lateral da casa, onde está fazendo sombra. Ali é o oitão, entendeu? Ali é o local onde você senta, é o lugar que está na sombra, bate papo. E às vezes as pessoas que têm uma certa idade, eles começam a contar história, contar causos, né? Contar causos pra Isso! gente. Então é isso, gente. O oitão de uma casa é isso. Mas vocês aprenderam, tá vendo aí, gente? Ó, tá vendo? Vamos ver quem foi mais dinâmico aqui na tradução do que é um oitão. Eu disse que eu queria trazer esse clima aqui do oitão para nossa casa, porque a gente ia durante as tardes, muitas tardes nos oitão de casa, por conta da sombra boa, do frescor e da conversa fluida. Sim. Sem preocupação de o que está certo, o que está errado, apenas escutar e aprender, e, acima de tudo, com a escuta. E eu aprendo muito com você, muito. E você trouxe uma coisa que mais uma afinidade com a Nilda aqui. Você disse a minha avó era empreendedora sem nem saber. E Verdade. eu passei a vida toda, Ferreirão, sem saber que eu era empreendedora. Sabe por quê? Uhum. Porque eu ignorava Olha só. as habilidades boas da minha mãe. Porque todos nós, minha gente, nós somos formados por características boas e outras não tão boas assim. Porque a gente está aqui enquanto humano para aprender, para evoluir. Inclusive, Ferreirão, foi dentro de uma aldeia indígena que eu encontrei o pajé, que não por acaso se chama Guerreiro, lá numa aldeia próximo acho que é em Porto da Folha. E ele me disse assim, Jô, o sentido da vida é evoluir.
É E eu verdade. disse, a minha principal evolução enquanto ser humano, que me fez fundar a Mente Leve, que me fez me conectar a você enquanto empreendedor, foi identificar a minha mãe como empreendedora, como Hum, inspiração do olha empreendedorismo, só. coisa que até então eu não reconhecia. E quando eu reconheci na minha mãe o empreendedorismo, eu comecei a perceber que todos nós somos, por natureza, empreendedores. É verdade. Porque empreender, você sabe, que é tomar para cuidar, tomar para fazer, criar. E você é um eterno criador. É uma das coisas assim que me encanta muito, porque, minha gente, a gente olha para uma pessoa com a empresa consolidada e você pensa, a tendência é que essa pessoa esteja ali querendo manter o que construiu. E você cria a todo tempo. Então, Isso é aproveita agora esse verdade. momento e conta como foi que Ferreirão saiu de lá da casinha de taipa e se transformou no, não vou nem dizer dono e proprietário, não, porque eu não te vejo assim. Eu te vejo um líder. Eu te vejo uma inspiração dentro da tua empresa. Como foi que nasceu aí Turbofibra? Olha, eu estava pensando essa semana, de, pô, o que aconteceu para ver a virada da chave? Eu lembro que um momento, né, eu vim com 8 anos de idade para Sobradinho para morar, mais minha mãe, eu vim para estudar, né? E comecei a estudar no colégio da Chess. Nós não éramos chessianos, nós éramos. Minha mãe era aquela pessoa que fazia os serviços gerais. Ela trabalhava nas empresas terceirizadas. Mas só que, como minha mãe trabalhava, nós tínhamos o direito de estudar no colégio da Chess. E aí estudei, terminei o ensino fundamental. E a minha mente antes era ir para São Paulo. Né? Todo nordestino ele Sim, queria ir para São Paulo porque ele queria sobreviver e na realidade existia uma escassez de empresa, de emprego hoje, que é muito diferente. Hoje temos muita oportunidade de emprego. Resultado. Então, eu passei no Instituto Federal, né, no curso técnico de refrigeração e vim para Petrolina, né? E chegou um momento que eu estava morando com minha mãe, só que eu ia e vinha todo dia. Eu não tinha vindo para Petrolina. Eu ia e voltava todo dia no ônibus da prefeitura. E teve um dia que eu queria sair para a praça, né, construir uma praça nova lá em Sobradinho. E eu queria ver quem, o rapaz que ia na praça, conhecer as meninas, paquerar, aquela situação toda, né? Que era a badalação do momento. Era o shopping de Sobradinho, era aquela praça que construíram. é. E aí eu disse, mãe, eu procurei uma camisa, não achava. Eu disse, mãe, tem uma camisa aí? Eu queria ir lá na praça e tal. Ela virou assim para mim e disse, meu filho, eu tenho essa daqui que é minha, mas ela é unissex. Ela dá para você usar. Né? E eu vi naquele dia, né, que minha mãe, ela saiu lágrima nos olhos dela, porque ela queria, né, satisfazer o filho, queria que o filho participasse de alguns momentos, mas ela não tinha condições financeiras. E eu, naquele momento eu disse, eu não posso mais pedir nada à minha mãe. Eu tenho que ir embora para algum lugar, eu tenho que ir trabalhar. Eu disse, mãe, eu vou vir embora para Petrolina. Ela disse, meu filho, você. Ela sempre falou o seguinte, ela nunca me proibiu. Eu disse, meu filho, você quem sabe. O feijão que eu conseguir, nós vamos dividir, nós vamos comer juntos. Eu disse, mãe, mas eu vou. E eu cheguei em Petrolina, faltava uma semana para completar 18 anos. E aí comecei, peguei alguns trabalhos louco. Louco foi quando eu conheci uma menina, né? Resultado. A Turbofibra, ela nasceu da seguinte forma. Eu, eu sempre inventava algo. Comecei fazendo serviço de refrigeração, abri um barzinho, né? Abri um mercadinho, que eu sempre falo que da primeira compra quebrou, porque compraram fiado, né? Foi muitas coisas. E aí eu passei no IFE, né? Eu fiz um concurso, eu sou concursado como cozinheiro no Instituto Federal. Cozinheiro. Minha menina disse assim, pai, o senhor cozinhou para João Gomes? Ela disse, minha filha, eu não cheguei a conhecer o João Gomes lá no IFE. Mas, É, aí o que aconteceu? A vida já estava melhorando financeiramente. é. E aí eu comprei um Fiat em 147, ó. Tinha Eita. até vida elétrico, gente, olha para aí. E eu disse, filha, vamos abrir uma lan house. Nessa época, acho que não tinha nem internet no Cosmo Damião. É. Vamos montar uma lan house, a gente vende nosso Fiat. Ela disse, meu filho, vamos dever. É muito arriscado. A gente tinha quebrado a cara muitas vezes tentando montar nosso negócio. Mas, filha, vai dar certo. Olha como o network é importante. E eu conheci um amigo chamado Vilton, né? E o irmão Vilton, ele ia para Salvador e lá era o centro onde você podia comprar tudo que era de informática. Ele disse, irmão Vilton, eu preciso comprar uns computadores. Pode vir. Ele me esperou lá na rodoviária em Salvador. Ele e outro amigo me levaram e eu comprei 4 computadores. E aí começamos. Quando assim, tem uma lan house no Corno da Minha, o povo não acreditava, porque na internet tinha lá.
essa lan house, ela bombava, sabe? E aí o seguinte, fui ali começando. Quando eu penso que não, eu penso, sei, eu posso conectar uma antena na sua internet? Eu digo, pode. E aí eu fui, tá. Quando eu olhei, eu já tinha 20 clientes. Gente, esse negócio é bom. Eu vou vender internet. E aí começamos crescendo, sabe? Chegou um momento que nós precisamos fechar a Lan House para tomar de conta só da Turbo Fibra. Então a Turbo Fibra ela nasceu de uma Lan House. Olha para isso. De uma Lan House. E hoje é uma empresa que são 3 sócios. É eu, minha esposa e meu filho, né? É. Porque minha filha não decidiu. Não, pai, eu não quero seguir, não. Vou seguir outra área, né? E ela hoje, minha filha é arquiteta. Né? Olha que coisa E meu bacana. filho, ele empreende comigo. Então, somos 3 empreendedores dentro da Turbo Fibra. Né? Então, a Turbo Fibra, ela nasceu de um desejo de evoluir, de uma vida melhor para a família. Que coisa Né? É linda. verdade. E sabe uma coisa que primeiro, eu sabia que eu ia ter que gerenciar bem minhas emoções, porque cada pessoa que está aqui hoje no lançamento da Mente Leve não está por acaso. Ninguém veio para cá hoje porque tem dinheiro, porque é tecnicamente especial para a Mente Leve. É porque tem a ver com quem cultiva a leveza, com quem vê a vida por um ângulo diferente. E você vai lá e fala de Vilton. Vilton é um dos meus irmãos. Você Olha acredita só que coisa que eu maravilhosa. tenho um irmão chamado Vilton? Que conexão. E eu vi agora uma coisa, Ferreira, na sua fala, eu ouvi uma coisa, eu escutei uma coisa que trouxe assim para a conexão com a Mente Leve de novo. Uhum. Ontem eu recebi o contato de uma pessoa dizendo: eu confesso que eu assisti a live, mas eu ainda não entendi o que é a Mente Leve. Aí eu vou aproveitar aqui para traduzir e dizer o que escutei na sua fala. A Mente Leve, minha gente, é um ecossistema de saúde emocional que reúne profissionais da saúde mental, profissional do desenvolvimento pessoal e do bem-estar. Ou seja, é para você encontrar tudo num único lugar. E aí, quando você me traz a Turbo Fibra, eu conheço. Mas as pessoas que estão nos assistindo, a gente pode imaginar, nasceu de uma lan house, certo? Mas Turbo tem a ver com encanação, fibra tem a ver com diversas opções de fibra. Então, diz agora para quem está nos assistindo, o que a Turbo Fibra faz? Olha, a Turbo Fibra, ela é uma empresa com a cultura familiar, E ela fornece? internet. Mas tem uma outra coisinha que Ela, você disse que eu adoro. ela leva, na realidade, você me pergunta o que é que você faz? Eu digo, eu levo felicidade para os clientes. Aê! Entendeu? Eu levo felicidade para os clientes e vou explicar o porquê. Sim. Né? Hoje de manhã já teve algo disso. Então eu tive um funcionário que ele estava atrasado e ele vinha costurando o trânsito. Hum, E alguém viu e ligou para a empresa, hum, falando como é que ele vinha de uma forma arriscada. sim. Então eu chamei, antes de vir para cá, eu chamei ele numa sala, né? Digo, eu quero falar com você bem rapidinho. Hum, Você ontem chegou atrasado. Foi, ele cheguei. Né? Ele não mentiu. hum. Ele disse, alguém me ligou e você vinha muito rápido. Você vinha fazendo manobras, até brinquei. Você vinha parecendo o Toretto do Velozes e Furiosos. Furiosos. E Velozes. Eles, calma, relaxa. Eu quero que você entenda uma coisa. Antes de chegar atrasado e a sua vida, você precisa cuidar da sua vida. Porque se acontecer um acidente, a coisa vai ser pior. Sabe por quê? Alguém vai sentir, a empresa vai sentir, sua família vai sentir. Você tem que entender isso. E aí, assim, nós vamos agora trabalhar o porquê que você tem se atrasado em alguns momentos. Isso eu levo essa cultura dentro da empresa, porque é o seguinte, eu não quero que as pessoas estejam lá forçadas. Porque se a Turbofibra ela não cuidar bem dos seus funcionários, como é que meus funcionários, minha equipe vai cuidar bem dos clientes? Por isso que eu falo que nós trabalhamos para levar felicidade para dentro da casa dos nossos clientes. Eu chamo assim, eu sempre falo para as meninas, olha, quando o cliente fechar tudo, quando você fizer um atendimento, muito obrigado por fazer parte da família Turbofibra, seja bem-vindo à família Turbofibra, porque hoje o coração de muito, conforme as escrituras falam, está se esfriando. Né? Mas nós temos que levar amor a essas pessoas e falar o seguinte, nós realmente se preocupamos com você. É isso que a Turbofibra é, trabalhar com leveza. E quando fala assim, mente leve, sabe, ela conecta, sabe? E eu queria falar até assim, para todos os empreendedores, né? Que analise como é que está a sua equipe. Se o ambiente de trabalho, aonde você está proporcionando, é um ambiente leve,
se as pessoas estão chegando bem em casa, porque olha, minha amiga Jo, vou dizer algo para ti. Muitos empresários, eles não se atentaram para isso, mas muitas vezes nós, eu falo assim no contexto geral, somos responsáveis pelo que está acontecendo dentro dos lares das famílias. Por que eu falo isso? Se você permite que a tua empresa ela seja um ambiente tóxico, como aquele funcionário ele vai chegar em casa? Ele vai chegar levando os problemas da empresa, aborrecido, ele vai começar a discutir com a família e vai haver até separação, lares sendo destruídos. E não é só o funcionário que é culpado, nós, gestores da empresa, nós somos culpados porque nós nós permitimos que isso aconteça. Quando nós trabalhamos, que existe uma leveza dentro da empresa, aí, meu amigo, você vê a coisa fluir. Eu não estou dizendo por que que eu sou fã dessa criatura, minha gente. Vê só, a mente leve, ela funciona como plano de saúde emocional. Olha Eu aí. digo que é o primeiro plano de saúde emocional do Brasil para cuidar de pessoas do mundo inteiro. Sim. E veio também desse incômodo. Eu sou uma ex-colaboradora de uma empresa que quase perdeu a vida e dentre tantas coisas que me fizeram ir para o fundo do poço emocional era o ambiente adoecedor. A gente sabe, o mercado sabe, os empresários sabem, que foi lançado aí no mês de maio, dia 26 de maio, foi lançada a nova a NR1, né? Sim. Que a gente vai falar, tem os especialistas em NR1 aqui Olha aí, também. show de A bola, que mente leve tem de maravilha. tudo. Então, eu disse, a gente percebe o Ministério do Trabalho preocupado com os cofres públicos, Sim. os empresários preocupados com o caixa da empresa e vão tratar do ambiente. Então, a NR1, para mim, é uma evolução gigantesca. Porque a partir do momento que a gente entende que precisa cuidar dos riscos psicossociais dentro das organizações, como você mesmo trouxe, vai cuidar também do risco psicossocial dentro das famílias, porque a gente tem dentro das nossas empresas, por mais tecnológicas que sejam, o vetor, a origem são as pessoas. É verdade. Então, não existe ambiente saudável com pessoas doentes. Não É. tem nenhuma condição. É verdade. Olha, Jô, quando eu comecei a fazer alguns treinamentos em inteligência emocional, sabe? Eu fiz psicanálise e depois fiz também, depois eu lhe falar outro, me fugiu da memória, para me entender mais, conhecer a alma das pessoas. Você aprende a amar as pessoas, você começa a ver o que há por trás de uma pessoa. Então, o que é que eu tenho observado? Tudo que eu estou levando para dentro da turbofibra, né? Tem a turbofibra aqui em Petrolina, nós temos a IAI Fibra, que é Santa Maria, a Orocó também. Eu quero levar essa mesma cultura familiar para dentro de todas essas empresas. E agora também eu estou entrando no agro, né? Estou me Sim. apaixonando por aquele verde, aquela paz, né? Que é tão gostosa, sabe? E eu já perdi um escritório, praticamente. Por quê? Porque era um ambiente tóxico. Pessoas reclamando. Quando eu identifiquei, eu tenho um funcionário que, inclusive, ele saiu agora. Ele saiu porque é o seguinte, ele disse, olha, eu tive uma proposta melhor e eu quero mudar de ramo um pouco. Eu digo, tudo bem, não tem problema. Ele tinha mais de 8 anos comigo, né? Ele construiu muita coisa. Eu disse, olha, você está saindo com as portas abertas. Eu quero que dê certo esse seu novo projeto. Mas caso não dê, nós estamos de porta aberta para te receber novamente. Muito bem. E aí, Ju, ele foi quem me falou, só olha, dê uma olhada na equipe aí, você vai perder seu time. Aí eu, né, naquela corrida, quando eu comecei a entrevistar cada um, eu descobri a fonte, Sim. né, da pessoa que estava começando a fazer o A caos. famosa laranja podre. Isso, aí no mesmo dia a gente teve que desligar ele, né, Aham. e aí as meninas chegaram e disseram, olha, eu quero demissão, pedir demissão. Então, praticamente, meu escritório todinho deixou de existir. E aí a gente começou um novo processo, né? Contratando pessoas, falando sobre a cultura da empresa, que seria tolerância zero, né? Eu coloquei assim, gente, eu sou tolerância zero, com reclamação e fofoca. Por quê? Gente, nós aqui, vocês estão aqui dentro da empresa, mas por trás de vocês existem famílias, existem pessoas. Exatamente. Certo? Eu tenho certeza que tem pessoas aguardando você chegar em casa para dar um abraço, sabe? Para dizer, papai chegou, meu esposo chegou, minha esposa chegou. Então, para eles, tem que ser um motivo de felicidade quando vocês voltam para casa, não um momento de frustração. E aí, tá dando certo. Olha, coisa tá boa. dando certo. Inclusive, tem um funcionário que ele disse, eu vou precisar me desligar da empresa.
Ele já tem um bom tempo. Eu digo, mas por que o Anderson? Eu vou até falar o nome dele, né? Sim, sim. Por que o Anderson? Não, eu preciso descansar um pouco, mas eu estou saindo de coração apertado. Mas por quê? Eu gosto muito de trabalhar aqui, né? Porque ele mora em Juazeiro. Ele disse, olha, esse percurso ele é cansativo. Eu já tenho quantos anos aqui com vocês? Né? E Uhum. ele tem uma outra profissão que ele faz por fora, né? Sim, né? Ele já tem sua rentabilidade e faz só agregar valor, né? E ele disse, assim, eu estou muito indeciso, mas eu preciso sair. sim, Realmente eu amo trabalhar aqui. E aquele ali, quando ele falou isso, você entende que você está no caminho correto, você está no processo sim. correto. Então, gente, o que é que eu sempre falo? Gente, a empresa ela precisa existir leveza. Mas uma situação que aconteceu. Ontem eu, conversando com a professora do IFA, a professora Jéssica, Uhum. nós começamos a falar sobre essa questão sensível da juventude hoje, passando por problema, depressão. E ela disse: eu agora eu tenho que olhar com outros olhos para meus alunos. E aí eu pergunto: como é que está sendo o atrativo das empresas ao selecionar pessoas? Entende? Eu vou te provocar mais ainda, tá? Ótimo. Em primeiro lugar, parabéns por você ter tido esse start de entender que não tem como você conduzir qualquer negócio sem se conectar com as pessoas que fazem esse negócio acontecer. Então, a Mente Leve ela está vindo com esse propósito de preencher essa lacuna entre normativa e as pessoas, cuidar efetivamente da saúde mental das pessoas. Sim, Então, você teve esse start de perceber, de escutar. Veja que você foi pesquisar o que estava acontecendo com seus colaboradores. isso. Foi o seu olhar que mudou isso. Não foi nada além do seu olhar. E tem uma coisa muito bacana que eu sei que você já pratica, porque senão você não teria parado para Uhum. escutar. Mas é que a gente precisa, antes de tudo, cuidar da gente. Sim, Se o ferreirão não cuida da tua saúde mental, do teu processo de autoconhecimento, de olhar para você, você não vai ter força para inspirar as pessoas a também se olharem, a também se acolherem, você não vai ter condições de tratar dessas pessoas. Então eu queria que você trouxesse agora como é para você esse processo de autoconhecimento e o quanto que isso para você ajuda nesse novo empresário que a gente já vê aqui. isso é verdade. Eu faço as minhas palavras ao que Eric Loreto ele falou. Hum, Antes de cuidar do CNPJ, nós precisamos cuidar do CPF. Não é exatamente. verdade? Então, assim, todo o investimento que eu tenho feito na questão de equilíbrio emocional, gente, faz a diferença. Você aprende a ver a vida de uma forma melhor. Você aprende a amar as pessoas, mesmo aquelas que demonstram uma certa dor. Você começa a compreender mais. Olha, depois que eu fiz esses investimentos mentais, né, amiga, eu tenho uma visão e eu apoio com 100% a aplicação do controle emocional nas famílias. E a Mente Leve, né, o projeto dela, sinceramente, se um empresário ele tiver um olhar especial, agora mesmo ele já entra no QR Code, ele diz, eu quero uma consultoria com vocês, eu quero entender como é que funciona a Mente Leve, porque eu preciso salvar a minha empresa. Essa se chama Exatamente. salvar a empresa, porque hoje não é mais salário que vai segurar funcionário, não. É, na verdade, eu acho que eu comecei aqui, Fernando, tu vai poder até acompanhar, a gente vai deixar gravado. Eu comecei falando sobre isso, que eu vivia no estado de luta e fuga. E quando a gente trabalha só pelo dinheiro, Tadashi diz que a gente se prostitui. Sim, E partindo desse princípio, literalmente, eu abusei de mim a vida toda. Até ir parar no fundo do poço para poder entender que tinha emoção aqui, que eu podia sentir, porque a gente foi educado para pensar, agir, fazer, chorar ah, meu Deus do céu, né? Homem não chora, uma série de coisas que a gente vem aí com a mente leve, com essa ideia de ser disruptivo, sabe? Para a gente reconstruir essas culturas que não nos fizeram bem enquanto ser humano. Mas tem uma outra coisa que eu acho surreal em você, que é minha gente, ele consegue transitar do empreendedorismo com internet, né? Ele leva a felicidade, né? A Turbo Fibra leva a felicidade, porque a gente vive hoje hiperconectados, né? é verdade. Aí ele vai para a zona rural, aí ele agora inventou, olha, ele agora também é mentor. E Ferreira é o tipo de mentor que eu admiro, porque eu não acredito em quem diz faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Antes de você me dizer por onde ir, você tem que ter percorrido aquele caminho. Sim. E ele agora está com um evento chamado Evox. Isso é Vox Business. E eu queria saber se o Evox
é um evento extra ou é a mentoria que você já tinha me falado antes? Ou é a mesma coisa? Conta pra gente o que é o Olha, Evox. gente, o Evox, certo? Evox Business, vocês podem aí no Instagram, tá certo? Seguir. É um evento direcionado para pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão no mercado e pessoas que querem evoluir mais ainda. O Evox Business, ele é formado por um grupo de especialistas, pessoas que viveram. Todas as pessoas que eu convidei são pessoas que vivem ou que viveram o processo, que têm propriedade para instruir, para orientar. Jamais eu iria formar um evento, né, que na verdade vai acontecer agora dia 25 de julho, né, inclusive tem poucas vagas, né, nós temos 2 módulos, o módulo simples que está em R$ 99, A minha tem que estar reservada, viu? Só posso lhe sim, dizer isso, que eu sou assim. 99,90 e tem uma parte VIP, né, que vai ter um jantar onde todo o Ah, grupo palestrantes, né, os patrocinadores, para a gente fazer um network mais forte ainda. E dentro do Evox, a gente está também com a questão de mentoria. hum, Né? São mentorias do que nós vivemos, do que deu certo, que nós queremos transmitir para as pessoas, cuidar realmente de cada CNPJ e de cada CPF, que não adianta a gente cuidar. Vou lhe contar um caso que aconteceu. Essa semana eu recebi uma ligação hum, de uma esposa, né? Eu, inclusive, estou iniciando o processo de mentoria com eles. Ela me falando de algumas dores que é quando se empreende em casal, há muitos desafios, porque não é construído um processo. sim, E quando existe uma situação assim em casal, eu gosto de ouvir os dois separadamente, né? Para sim. depois juntar Juntar. os dois para começar o processo de ajuste. Por quê? O Evox, ele não vai cuidar só da empresa, ele vai cuidar de pessoas. Porque não adianta você cuidar só da empresa e você não tratar a gestão da empresa, que faz a empresa funcionar. Certo? Gente, e aí eu ouvi, sabe? Aí eu já comecei a sugerir algumas coisas, já comecei a implantar. Aí agora vai ser a parte do marido, em seguida eu vou juntá-los. Sim. É isso que é Evox. É cuidar de pessoas, é fazer pessoas prosperarem. Que não adianta você ter uma empresa aí bombando. Eu faço, né, um líder religioso, David McRae, diz: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Eu Entende? adoro isso, porque Entendeu? afinal de contas. E veja que a Vox também tem a ver com evolução, né? É sobre Sim, evoluir. E se falando em evoluir, você me trouxe duas coisas. No início, você falou que é sobre servir. E aí você tem uma experiência gigantesca que eu sei que eu ou todos nós que nos propusermos a fazer parte do Evox, a gente não está aprendendo com alguém que sabe falar bonito só. A gente está aprendendo com alguém que viveu na pele, que sentiu na sim, pele. E essa, minha gente, esse é também um dos objetivos da Mente Leve. Dentro da nossa equipe, a gente tem uma rede de apoio que a maioria deles, se não todos, Ferreirão, todos os nossos profissionais estão fazendo o que fazem porque sentiram na pele a necessidade de tratar de suas dores. E hoje elas se propõem a colaborar com o tratamento das dores de outras pessoas. E eu acho que é isso que você está fazendo também. e- E aí, você disse que estava indo para o rural. Aqui eu trouxe uma lembrancinha da Mente Leve. Quando um filho nasce, a gente leva a lembrança, né, minha gente? Então, a lembrancinha para você, representando a todos os convidados, mas eu quero que você tire aqui o que está dentro para a gente trazer o simbolismo dessas coisas. olha, gente, olha só a foto dela, tá bem assim, que coisa maravilhosa. Rapaz, Jô, você realmente, olha, Primeira coisa que ele tirou, minha gente. mente leve. Olha, gente, só você olhar assim, você pode estar até com um pensamento meio, mas você já começa a ter uma leveza. Mente leve, o seu plano de saúde emocional. E Show a de bola. Squeeze inspira o quê? Água, Água, hidratação. isso. Próxima coisa, Olha, sementes, sementes de café. sementes de café. Olha Nós que, estamos plantando hoje uma sementinha. que Você já coisa linda. plantou diversas sementes, acredito que o Evox é mais uma sementinha que está vindo aí. Sim, sim. Agora pega o próximo. Rapaz, é muita coisa. Que coisa. Olha. Tchararará. O Tandanandã. que é que vem? Olha, uma xícarazinha com mais O que é que café. a gente fazia nos oitão, Ferreira? Ou tomar Tomar aquele café, olha. cafezinho. Ou interessante. É. Você acredita que nós comprava o café puro, Hum, né? Comprava o café puro. E aí nós torrava, né? hum. E aí pisava, às vezes pisava com rapadura, né? E fazia o pozinho. Isso eu aprendi a fazer, mas minha avó e minha avó. Meu Deus, peraí, não tira a outra não.
Deixa eu lhe contar que Ah. lá na minha terra, Hum. a gente chama isso de café morto no pau. Hum. A minha avó torrava e eu batia no pilão e peneirava. Eu pisava no pilão. E, ó, a boca encheu d'água. Esse café é um café especial. É um café de lá da Chapada. Uhum. E que eu fiz questão que fosse torrado para eu assistir assim a torra na hora e trazer na xicrinha para que vocês façam do jeito que fique bom para vocês. Agora pode pegar o próximo, porque esse próximo tem tudo a ver com você também. Olha aí, gente. Você vai imaginar o quê? Olha, uma caneta. E aí? Tem ou não tem a ver com o Ferreirão? Tem sim. Precisamos escrever nossa história. Precisamos escrever nossa história para que possamos abençoar a vida de outras pessoas. Exatamente. Verdade. Às vezes a gente não tem noção do quanto que a gente inspira as pessoas. Pro bem ou pro mal. Isso é verdade. E eu disse a você que eu me conectei com você pela ousadia. Oh, coisa boa. Não, mas... E só os ousados têm a coragem de parar, olhar para dentro de si e dizer: eu vou ser protagonista da minha história. Isso é verdade. E eu vejo em você um protagonista. Porque protagonista não é só aquele que aparece nos filmes ali em evidência, não. Protagonista é aquele que faz dos bastidores uma experiência única. E tu faz isso, não é? É verdade. Então, aproveitando, já estamos aqui nos nossos minutos finais. Eita, Tá vendo? já? Você tá vendo como conversa de oitão é bom? Conversa de oitão é, muito bom. Maravilha, é maravilha. Mas eu quero aproveitar a ideia da caneta, que é verde, porque é cor de cura, porque é com o propósito de que nós escrevamos, sim, nossa própria história, com o máximo de consciência. Olha Aí, ó, as paletas. As paletas de cores. As paletas de cores. E o nosso objetivo aqui é que a Mente Leve inspire muitas pessoas a se libertarem por meio do autoconhecimento e possam, sim, verdade. escrever suas próprias histórias. Então, junta tudo isso aqui numa gamela. Sim, sim. Que, como é que você faz isso comigo, Ferreirão? Tu sabe o que é uma gamela para mim? Sim. Sabe a representação da gamela? Fala aí pra nós. O meu avô materno, que eu não tive a graça de conhecer, era carpinteiro. Olha só. E a minha mãe recebeu de herança uma gamela. E ela guardava essa gamela debaixo da cama. E, minha gente, quem já leu Nascenças, assim, teve alguns leitores meus, Ferreirão, que me disseram assim: a sua maior coragem não é viajar o mundo sozinha, não é pedir para sair de um banco depois de mais de 17 anos aí de trabalho. Sua maior coragem é compartilhar as suas vulnerabilidades com a gente, porque no meu livro tem vulnerabilidades. Sim. E agora eu vou contar publicamente essa história da gamela que nunca contei para ninguém, porque eu tinha muito medo. Minha mãe guardava essa gamela debaixo da cama. Eu não sabia a origem da gamela. Não sabia que tinha sido herança do meu avô. E aí eu fui varrer a casa e tudo ficava enganchando ali na vassoura e eu tentando descobrir o que tinha embaixo daquela cama que tanto enganchava na vassoura. Quando eu puxei era a gamela. Eu fiquei com tanta raiva que eu piquei a gamela no chão e partiu no meio. Eita. Quando partiu, eu peguei, botei no cantinho, juntei, botei ali debaixo da cama novamente e fiquei me pelando de medo. Eu disse: meu Deus, se mamãe descobrir, ela vai me matar. Quando, tempos depois, ela descobriu, ela realmente fez um escândalo. E não conseguia entender como era que a gamela ia quebrar sozinha. E eu não tive coragem de dizer a ela que tinha sido eu. Porque eu disse: ela vai me matar. E aí você me traz uma gamela cheia de imbu. Que agora eu vou trazer aqui o meu querido Flávio Leandro. Tu sabe que a minha maior conexão com Flávio Leandro foi através da música MSN, porque ele fala da escrita no pé de embuzeiro, que meu xodó era um embuzeiro. Olha só. Então agora eu já falei demais. Conta você aí toda essa história. Deixa uma mensagem aqui para os empresários, para os empreendedores, para todas as pessoas que estão assistindo aqui o Nascimento da Mente Leve com a Turbo Fibra aqui. Primeiramente, eu quero agradecer esse convite especial, Jô. Né? Na realidade, eu acredito muito em conexões. A gente sempre fala na escritura que diz assim: luz se apega à luz. Né? E eu sou apaixonado por pessoas leves, pessoas que transmitem amor, carinho, respeito. Eu amo estar perto dessas pessoas. Certo? E também falar o seguinte: a Mente Leve vai estar no Evox. Certo? Porque se nós vamos cuidar de empresários, né, a Mente Leve precisa estar lá. Tá certo? Estava contando com isso agora, olha que coisa boa. A Mente Leve precisa estar no Evox. Sim, com muita graça. Gente, o que eu gostaria de falar para os empresários? Que o que vai valer a pena na vida é o momento que você constrói as memórias. Eu lembro que tudo que eu tenho feito na Turbofibra, né, o que eu tenho ajustado e o que eu tenho melhorado, foi todas as dores que eu já passei.
já passei por empresa com empresários, como é que eu posso dizer, terríveis. Mais chefes do que líder, né? Isso. E assim, eu fui olhando aquilo ali, as dores que me causavam, às vezes você ia para o ambiente, ia para a empresa, não queria ir. A sua mente, ela começava a ficar louca, né, de tanta situação. Mas hoje eu quero dizer para vocês, empresário, que o que eu fiz na Turbo Fibra deu certo, você também consegue fazer na sua. Você consegue trazer seu time para viver lá dentro com propósito. Eu sempre falo para os meninos, né, para minha equipe, olha, gente, eu preciso que vocês estejam dentro da Turbofibra por propósito. Porque o salário, ele é uma consequência do propósito. Quando eu vou enviar os jovens do instituto para o mercado de trabalho, para estágio, eu sempre falo para eles, olha, este é o momento da abertura, né, de uma grande porta que vai vir para você. Então vá para a empresa, vista a camisa, dê seu melhor e faça o que você gosta. Entenda, você tem que escolher para onde você quer ir, aonde vai lhe fazer bem, porque você precisa brilhar. Não adianta você estar vivendo algo que você não gosta. Então nós temos aí um agro gigante. Se você for fazer uma análise hoje de mercado, o agro vai durar quantos anos? Vai ser uma profissão, vai ser algo que vai ser daqui a 10, 20 anos? Não, gente, não vai acabar porque todo mundo come fruta, come verdura. Então, a gente lá no Instituto Federal, eu sempre falo isso, no Instituto Federal, a gente tem ajudado de uma forma gigante preparar profissionais para esse mercado de trabalho. E quando eu estou lá no setor de estágio, eu brigo com eles assim, olha, vocês não estão indo para lá para brincar, vocês estão indo para lá para ser excelentes. Certo? Vocês estão indo para lá para brilhar. Então, o empresário contratar vocês, ele quer que vocês, muitas vezes, cuidem da empresa dele. Tem empresário que está precisando ter uma qualidade de vida, mas eles não conseguiram ter liberdade. E são vocês que irão levar essa liberdade para eles, porque vocês estão sendo preparados para isso. Muito obrigada, Entendeu? meu irmão. Eu acho que é sobre isso. Acho que se a pessoa não toma conta do próprio CPF, como você já trouxe, dificilmente ele vai conseguir trazer liberdade para os outros. E eu acho que quem é empreendedor, quem é empresário, acima de tudo, precisa tomar consciência para não se tornar escravo do próprio negócio. Deixa eu só lhe cortar um pouquinho, Sim. Desculpa. Quando eu fui saindo, quando eu estava falando de conexão, Sim. aí eu virei para minha esposa, estava vestindo a roupa, peguei uma tal. Filha, o que você acha aqui dessa camisa? Ela disse, tá ótimo. Tá vendo? Como o Senhor, eu acredito muito nas coisas divinas, como o Senhor, ele prepara momentos quando você realmente está focado no que é bom, nos seus propósitos, nos seus objetivos. E eu acredito nisso, sabe, Jô? Eu lembro naquele momento que a gente estava lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, naquele evento, né, do Equity, sabe? E teve um momento tão gostoso assim quando você chegou, deixa eu me dar um abraço, sabe? A gente sente o amor. Né, a cura, né, o abraço, ele transmite verdade, ele transmite amor, ele transmite paz. Pois é isso. Eu chamo isso, meu irmão, sabe de quê? De sincronicidade. Tudo está sincronizado e absolutamente nada é por acaso, você sabe disso. Então, muita gratidão de verdade. Estou feliz com a sua participação aqui no nascimento da Mente Leve. E a Mente Leve estará sim no Evox. E a Mente Leve estará assim na Turbofibra, porque a gente veio para trazer leveza para o mundo com a graça de Deus. Então, muito, muito obrigada de verdade pela sua presença e que venham outros Mente Leve Casts. Muito obrigada. Gratidão. Mas eu acho que a gente merece fazer um brinde. A minha água já secou, mas enfim, um brinde brinde às conexões. Coisa boa ainda tem aqui, ó. Minha gente... Muito obrigada de novo por acompanhar. Agora temos outro convidado especial. Aí vocês vão escutar aqui mais um pouquinho, enquanto a gente aqui recepciona o próximo convidado, que vocês já vão saber quem é. Um grande cheiro e até já.